Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, como a gente tinha falado, a gente vai fazer uma live hoje muito especial. Eu vou chamar a Duda aqui. Só um instantinho. Só um instantinho, gente. Dudinha, se você conseguir, me chama. Você? Porque pra mim não tô te enviando. Vamos lá. Tô aguardando a Duda entrar. Oiê, Oiê! Tudo tudo e bem? você? Que Tudo saudade! ótimo. É verdade, é verdade. Gente, hoje eu estou tendo o prazer de conversar com essa lindeza de pessoa, que é a Duda. A Duda viajou com a gente em 2015, ela foi fazer uma experiência no Canadá, em Isso. Vancouver. Acho que foi uma experiência transformadora para todos nós, né? Com certeza. Só antes de tudo, né, para a gente não se atropelar, gente, boa noite. Meu nome é Débora, eu sou especialista educacional. Eu trabalho com intercâmbio faz 11 anos e eu tive o prazer e o privilégio de atender a Duda em 2015 e que foi uma sorte imensa minha. E oi para todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. E a Duda teve uma experiência super transformadora e eu acho que hoje, mais do que nunca, ela é um exemplo para a gente de superação, de enfrentar e de seguir em frente, né? De uma forma muito linda. Ela hoje está com 23 anos, na época ela tinha 17, Nossa, e ela o tempo trabalha, passou. já trabalhou com diversidade, o tempo passou, passou para todos nós, né, Bia? E trabalhou já com diversidade, né, Dudinha? Isso. E hoje está aí super focada numa grande empresa de cosméticos nossos, do Brasil, né? E está aí brilhando mais ainda. É, tô E tentando, aí, né? então, vamos bater um papo. Tá conseguindo, sim, porque a senhora é porreta, desde sempre. Me conta um pouco, Dudinha, o que que mudou de lá para cá? É, só explicando assim, né, que nessa história, claro, um intercâmbio é sempre um momento muito desafiador, né, para você romper muitas coisas. Só que além de ter 17 anos, eu tinha e tenho uma deficiência, né? Então acho que esse foi o grande choque para todo mundo de meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com essa menina doida que tá querendo viajar para fora? Então, acho que foi mais ou menos, né, o, o plus de todo esse desafio, né? O porquê que foi tão diferente. E, Eu bom, acho que foi uma história linda desde o começo, né, Dudinha? Porque, assim, é uma história muito especial para gente, que eu acho que você trouxe para a gente com muito carinho e a gente se sentiu muito honrado e muito privilegiado de fazer parte desse processo todo que, né, não é fácil, já não é fácil, né, e ainda mais assim, como você mesmo falou, tinha um desafio ainda um pouquinho maior, né, tinha um dendezinho ali, né, tinha um temperinho a mais. E eu acho que você encarou isso de uma forma brilhantemente forte. E você foi um exemplo para todo mundo, sabe? E eu acho que isso foi muito bacana de construir junto com você. como eu, né, a gente conversou e eu citei, acho que é, por inocência mesmo, eu não tinha noção do que aquilo poderia representar e o que aquilo de fato representava no momento, né? Tinha 17 anos, eu ainda estava começando toda
o processo de, né, se conhecer, enfim, de autoconhecimento. Eu ainda não tinha noção de muita Sim. coisa da minha própria vida, né? Nem do meu próprio corpo. Então, hoje eu olho para trás, né? Eu fico, gente, será que hoje em dia eu não teria um Que medinho menina de. corajosa! Eu penso, né? Porque, assim, hoje em dia eu consigo responder por mim, mas eu fico olhando para trás, não, eu tinha 17 anos, é muito nova, a gente não tem, né? A gente acha que vai vencer o mundo, que vai mudar tudo, mas existem coisas do mundo lá fora esperando a gente. E eu acho que o intercâmbio foi uma grande transformação na minha vida. Ele me deu uma experiência, né, não só de inglês, enfim, de conhecer um outro país, mas me conhecer, olhar para mim, olhar para o que eu representava e o que eu poderia ser, e ver que, nossa, a gente às vezes, né, olha para as opções e estão ali à nossa frente e tem um mundo gigantesco esperando. E Sim. foi, e a gente está tão preso, né, numa coisa e é gigantesco. O intercâmbio, de fato, me deu uma outra noção de mundo, completamente. Mas também me Eu ensinou acho. muito sobre mim mesma, assim, em questão de Eu acho que a gente independência. sempre tem, sim. E a gente tem uma tendência muito grande, que eu acho que é natural do ser humano, que a gente precisa pôr as pessoas como se fossem caixinhas, né? E, na Uhum. verdade, a caixinha precisa ser aberta, porque a gente precisa se abrir para o mundo. Eu acho que o intercâmbio vem brilhantemente fazer isso com a gente, de abrir a gente para o mundo, né? E eu acho que, até falando em cima disso, que eu queria ver com você e a gente começar a debater bem sobre isso. Como que foi para você esse estado, tipo, não, eu quero me abrir, eu não quero ficar nessa caixinha, eu quero. Como que surgiu para você a ideia do eu vou fazer intercâmbio, então eu vou? É, eu lembro que na minha época da escola, algumas pessoas fizeram intercâmbio, né, durante a escola. E eu falava, nossa, eu quero tanto fazer isso. E meu pai falava, não, faz depois da escola, vai ser um momento melhor para você, né, pensar um pouco mais sobre a vida, ter um momento entre a escola e a faculdade. E, enfim, aí eu deixei aquilo. E eu acompanhava sempre um canal de uma menina. Hoje em dia até vi que ela estuda no Mackenzie, enfim. E eu ficava assistindo ela contar sobre o intercâmbio dela e eu falava, nossa, eu quero tanto fazer isso. Eu quero tanto sair pro mundo, né? Viver outras coisas. E ter vivência O com universo outro. não é tão pequeno. E ter o contato, né, o contato com uma outra cultura completamente diferente. Eu morria de vontade de falar inglês, de ficar falando inglês contra outras pessoas, né? Eu fiz inglês por 7 anos quando eu era novinha. E ainda assim a gente faz o que, né, na hora que a gente chega lá é outra coisa. Mas Quando a gente chega lá, a gente vê que a gente não fala nada, não né? fala Aí você olha nada. e fala, meu Deus do céu, É. calma, E calma. aí, eu cheguei no terceiro colegial, né? Eu passei por um momento um pouco. É difícil, assim, né? Com toda a questão, não só da deficiência, mas da vida, enfim. E eu não sabia o que eu queria. Não sabia se eu queria o que eu queria estudar na Uhum. faculdade. E aí, meu pai falou: não, acho que agora é o momento da gente ir atrás do intercâmbio. E a gente foi numa feira no Shopping Frei Caneca, a gente estava lembrando. E aí foi onde eu conheci a Bitrip, né? E, ai, gente, Ali foi o dá nosso tanta primeiro saudade de contato. lembrar. Queria voltar para esse Eu friozinho. lembro de você com seus pais, sabia? Chegando assim na feira, e aí a gente batendo um papo, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso dessa menina para mim, sabe? Eu lembro direitinho. Aquele seu olharzinho assim, tipo, inocente, assim, naquela vontade de devorar o mundo, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso viver isso. Era muito bonitinho de ver os seus olhinhos olhavam para mim, brilhavam tipo duas safiras, assim, muito bonitinho. Realmente foi uma vontade que partiu de mim mesmo, assim, eu sempre... Era uma coisa que eu queria ir para o intercâmbio, gente, eu queria... E eu lembro até que eu queria a Austrália, eu acho, porque eu falava, eu quero ir para um lugar longe.
E, né, eu vi as pessoas falando, são 24 horas para chegar até lá, né? E foi justamente o que minha Longas, mãe falou. eternas. Minha mãe falou, Duda, são 24 horas para chegar. Se acontecer alguma coisa, é muito tempo para eu chegar e ir até você. Eu lembro que sua mãe falava assim: Austrália não, porque se ela precisar de mim, como é que eu vou fazer para de repente estar 24 horas lá, né? Então eu ficava olhando assim, eu falava, tá, vamos pensar numa coisa que ela também possa ter a liberdade dela, mas eu lembro que era uma preocupação da sua mãe. Como é que faz 24? Tipo, meu bebê, sabe? Era muito meu bebê, era muito bonitinho. E eu lembro de ficar procurando, pesquisando, né, sobre o Canadá, assim, porque eu falava, será que vai ser tão legal assim quanto a Austrália, enfim. E eu não sabia o que era o Canadá, né? E ficava procurando pontos turísticos. E eu lembro que um deles que eu encontrei foi o Deep Cove, que quando eu cheguei lá, virou o meu lugar preferido. Era o lugar que eu mais gostava de Oh, ir. Eu nem sei gente. quantas vezes eu fui lá. Eu fiz aquela trilha, nem sei quantas vezes, que era 2 horas para ir, 2 horas para descer. E até hoje eu lembro desse Sim! momento. Ai, dá tanta saudade. Gente, se alguém for, E eu acho já que, aproveita porque dá saudade. por favor, mas eu acho que é tão bonitinho, porque assim, eu lembro que você chegou falando, tipo, parecia que você queria assim, um lugar que você pudesse não se desconectar disso tudo, né? E Sim. de repente, assim, eu falei, a gente começando a construir um outro lugar, você meio assim, ai, mas Canadá e não sei o quê. E aí eu, não, Dudinha, vai ser bacana, lá tem uma qualidade de vida ímpar, tem gente conversando e você ainda meio irredutível e tal. E eu acho que foi muito a calhar, muito Sim. a calhar. E eu E eu acho acho que o que você se sentiu lá muito acolhida lá, né? Sim, com certeza. O que eu acho que o Canadá tem é que eu tinha a possibilidade de ter uma liberdade, mesmo tendo 17 anos, né? E né, eu conseguia passear, visitar os lugares, enfim, e tudo dentro da minha idade, né? Tudo dentro dos limites da minha idade. Então, acho que foi exatamente uma escolha perfeita para o momento da minha vida. Tinha bastante brasileiro, mas eu tinha contato com outras culturas, assim, extremamente. Então, acho que ajudou também para o momento da minha vida ter alguns brasileiros ali, porque, né, eu tinha 17 anos, eu não sabia fazer grandes coisas, né? E a gente, com 17 anos, a gente vai procurando alguém para adotar a gente. É a nossa zona de conforto, assim, onde o É, coraçãozinho se sente aquecido e tá tudo sim. bem, sim. Então me O que ajudou, não pode né? fazer só é só estar com o brasileiro, né? Não, Isso. isso não. Isso atrapalha bastante. A gente pensa que não, e como é um espaço super confortável, a gente tende a ficar, né? Mas é realmente muito importante você fazer essa busca por sair, né, do espaço brasileiro, Da porque sua zona de conforto, né? você acaba não se desenvolvendo. Eu vi isso acontecer com muita gente, de ficar presa ali, não desenvolver a língua, enfim, porque acabava não tendo contato com outras pessoas. Sim. Mas realmente lembrar desse momento é muito especial, porque foi de fato uma escolha minha e que meus pais temeram bastante, mas acho que todo mundo abraçou. Vocês nunca Eu acho que eles cogitaram. temeram até por proteção, né? Acho que até no sentido de querer, de repente, não te poupar, mas acho que de repente não querer te expor a uma situação desagradável, ou, poxa, você tão nova, com essa vontade toda de viver e de desbravar, e eles, meu Deus do céu, é só uma menina, e como que vai ser, e, né? E aquela. É que acho que é aquela ansiedade normal, eu acho que é muito Tem. normal, e eu acho que foi uma escolha muito certa para você, assim, É, muito. e, e eu Acho que foi uma entendo, junção né? de sucesso. Olhando, como eu disse, olhando para trás, eu fico pensando, putz, tanta coisa poderia ter acontecido, né? Mas não, eu acho que a gente montou uma rede ali de apoio e uma estrutura e uma base tão boa para eu ir. E, enfim, que eu nem senti medo, gente. O medo foi na hora ali do avião que eu falei, putz, o que eu tô fazendo, gente? Vão falar inglês comigo, o que eu vou falar? Eu nem pensei na Sim. deficiência. Eu nem na hora, gente, eu não pensei nisso. E olhar para tudo isso e ver como isso também me ajudou muito no meu processo, né?
de me conhecer, enfim. Eu até sempre falo, quando eu vou falar, né, enfim, sobre esse assunto da deficiência, eu comento muito sobre como é que no Brasil a gente, né, eu percebo um lugar, o espaço quando as crianças me olham, né? Quando eu chego e as crianças ficam Uhum. espantadas. E quando eu cheguei no Canadá, uma coisa que eu super percebi é que as crianças não me olhavam. Elas não paravam para me olhar. E que você, para mim, é um problema bem seu, né? Tipo, dane-se. Ninguém Isso parava. não muda quem é você, né? Aqui a gente tem uma cultura de olhar para o diferente, né? E lá não. Eu não sei se isso Sim. é super bem trabalhado na escola, eu não tive contato com o ensino, né, infantil. Mas é uma cultura tão diferente e eles estão tão acostumados com o diferente, eu acho que até vem daí, né, da questão de recepcionar tanto o intercambista, que aí foi Eles estão super acostumados com a natural. vida estrangeira, né? Então. Sim, eu acho que eles têm esse olhar para o estrangeiro muito porque muito do estrangeiro ajudou a construir a história do país. E eu acho que para eles o diferente é um negócio para aprender, e não para você afastar. Para eles é Sim. muito pelo contrário, é para você aproximar para olhar e falar assim, quero aprender com aquilo, quero entender aquilo e quero tirar o melhor daquilo, né? Não julgar, não. E até falando assim sobre isso, como que você sente que sua família lá te recebeu? Eu lembro Como que que você sentiu Opa, acho que esse chegou. momento assim? Eu lembro que no momento da carta, né, para enviar para a família, foi um momento que eu fiquei com dúvida se eu deveria colocar ou não, né? Eu lembro até que eu escrevi, sou deficiente lá. Né? Hoje em dia eu entendo que são outros termos, mas enfim. E eu lembro que eu fiquei, mãe, será que eu tenho que falar isso? Porque eu tinha medo da família não me querer por isso, né? E meus pais, não, tem que falar. Eu não lembro exatamente como isso se deu, mas a minha mãe me falou, não, você precisa colocar, porque, enfim, faz parte de você. E eu coloquei, mas eu tinha Uhum. medo, né, da família não, de alguém não me querer. Eu lembro que eu fiquei super ansiosa para ver se alguém ia me escolher e já estava meio em cima, né, o prazo. E me escolheram e foi assim, também nunca foi um assunto dentro da minha família. Nunca foi, acho que, uma questão, né? Nunca foi É, putz, ai, não, não. a, o que acontecia era, você precisa de ajuda para alguma coisa? Se você precisar da gente, avisa. Sabe? Era uma coisa assim, eu não consigo, eu preciso de ajuda para fazer tal coisa. Aí ela ia me ajudar, a minha mother. Mas não existia uma questão sobre isso, sabe? De nunca. E eu acho que nem um olhar assim que você sente que tá sendo, né? Tipo, ai, coitada, Não, né? não, pior que lá Não tem esse olhar, né? eu não sentia isso, de verdade. E eu acho que ela perguntaria se você precisa de ajuda, ela perguntaria isso para qualquer pessoa, né? Sim. Não é você ou eu ou outro, é qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode vir a precisar de ajuda. Então, independente de Não, qualquer coisa, é, condição, era isso. e também, eventualmente, eu poderia precisar de ajuda, né? Querendo ou não, a gente não precisa. Não, Sim. eu não posso negar que tem coisas que eu preciso de ajuda. E ela sempre foi muito tranquila. Eles me receberam tão bem que a gente conversa até hoje, principalmente com a minha irmã de lá. Ela sempre me manda mensagem, né? E dentro, agora nessa situação do corona, ela veio perguntar se estava tudo bem, enfim, a gente criou um laço para a vida mesmo. Eu acho que até interagindo com o pessoal que está perguntando, quando a gente faz o intercâmbio, pessoal, e as pessoas se propõem a ficar em uma casa de família, essas famílias, independente do destino, respondendo para você, e que independente do destino que a pessoa escolher, e independente do idioma que ela escolher, a pessoa não é obrigada a ser nativa, mas ela é obrigada a falar o idioma que a pessoa está indo estudar como tal. Então, sim, essa pessoa ela é obrigada a se dirigir ao intercambista no idioma que ele foi estudar. Se ele foi estudar o inglês, então tem que interagir com os intercambistas em inglês. Se ele foi estudar francês, a mesma coisa. E assim vai, porque para eles, eles entendem
que o intercambista está indo com esse propósito de estudar o idioma que ele escolheu. Então, não é para ele aprender um segundo idioma ou praticar muitas vezes o idioma que ele já tem regularmente com ele na família ou na casa, ou enfim. Ele está indo para estudar o tal idioma, então é esse idioma que vai ser praticado o tempo todo, tá? Pessoal, quem tiver dúvida, qualquer É, coisa, por favor, já vai mandando, a gente vai interagindo e vai enfiando ela no meio das questões, tá? Fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa, que às vezes a Dudinha me ajuda, a gente se ajuda, e vamos falando aí, que eu acho que o papo é bom. até complementando, eu tenho uma história muito, né, uma experiência engraçada. Que o meu pai de lá, ele era australiano, né? Inglês australiano, gente, é muito É diferente. difícil, né? Assim, nem a É porque é uma escrita mistura de inglês britânico com texano, então é dele, muito difícil. nem a escrita dele eu entendia. Então, nos primeiros 3 meses, toda vez que ele falava comigo, eu se dava risada e fazia, verdade, né? Ah. E aí, e depois eu comecei a entender o que ele falava, né? Fui aprendendo inglês. E eu já sabia, eu já tinha uma base muito boa, mas lá você reaprende, basicamente, porque aí você vai aprender de fato na prática. E depois dos 3 meses, que aí eu comecei a entender o que ele falava, e a gente começou a conversar muito. Aí Uhum. que eu comecei a, né, criar um laço com ele, e era a pessoa que eu mais falava, né? E aí ele falou, nossa, antes você não respondia nada que eu falava, você só balançava a cabeça. Agora você não para de Normal, né? falar. Ele até falava, você não para de falar agora, né? Porque eu realmente não entendia nada que ele Porque aí falava. vira chavinha, né? E ele era tão engraçado, ele mandava, né? Ele ficava me chamando de Brazilian. Aí ele ficava me mandando coisa, piadinha. Ah, era muito engraçado. Ele perguntava se a gente tinha E macaco na em sua família casa. tinha mais gente, Dudinha? Tinha. Gente, na minha família passou muito intercambista, não era só eu. Passou vários, assim, Tem. eu nem sei quantos passaram. Então passou mexicano, 2 meninos mexicanos no começo. Aí passou uma russa, uma. Ai, alguma coisa da Ásia, que eu não lembro. Passou. Eu nem sei quantas pessoas passaram, porque tinha uns que passavam 2 semanas e ia Demais. embora. E eu falava, gente, tá todo mundo indo e vindo e outra aqui ainda. E agora que eu me acostumo com essa pessoa, ela vai embora? Como assim? E Sim. eu aqui, ficava aqui. Mas era legal porque, né, eu fui recepcionada pelos mexicanos quando eu cheguei. Então, eles foram me apresentar a cidade e tudo mais. E eu super com vergonha, depois a gente criou laços, né? Eles também conversam comigo até hoje. Mas depois eu fiquei nesse papel, né? Eu cheguei e comecei a recepcionar. Você recepcionava as pessoas, né? E aí E aí eu foi levava a um gesto legal, passear, né? nossa, eu chamava pra ir no cinema. Eu ia muito no cinema com o mexicano e com a minha irmã, né, da casa mesmo. Porque ajudava muito no inglês o cinema, porque como não tem legenda, não tem nada, Bárbara. era uma experiência muito show. Assim, pelo menos pra mim era uma coisa que ajudava e também acho que era um momento que a gente ficava só nós ali da casa, então ajudou bastante. Eu assistia muita série com eles também, era muito legal. Que eu acho que isso faz virar algumas chavinhas, né? É, Respondendo algumas questões que as pessoas estão perguntando. O lugar que a Dudinha falou é como se fosse uma trilha no meio da mata, né? ai, Como se fosse, ela pode falar com mais propriedade, mas é um lugar muito verde que eu acho que contempla muito a natureza, assim como Vancouver inteira, né? Que preza muito esse negócio de natureza, da atividade ao ar livre, da vida, né? Com piqueniques e parques e coisas belíssimas. Vancouver, diferente de Toronto, não neva, só neva nas montanhas, em Whistler, então você consegue aproveitar muito da cidade, o que é bárbaro. E também respondendo algumas coisas que ela falou, alguns pontos. A Dudinha ficou 24 semanas, o que equivale a 6 meses, tá? Porque intercâmbio a gente sempre separa por semanas, então ela ficou 24 semanas, o que dá um termo. E ela ficou numa casa de família com um quarto individual, o que não quer dizer que a casa seja somente para ela. Então, a família pode e normalmente ela recebe muito mais intercambistas. Uma, porque para eles isso é interessante, essa diversidade, e ao contrário do que a gente acha de receber um estranho, para eles não é um estranho, é um acréscimo de cultura, como a gente vem falando, e é uma troca. Então, o quarto dela era individual, mas o restante da casa toda era compartilhada. Então,
as refeições eram todas juntas, o toalete, né? Isso tudo acaba sendo compartilhado. E eu acho que essa também é o temperinho do intercâmbio, né? Você Com poder certeza. se experimentar e poder provar isso tudo. Já me pediram aqui para você falar quais foram os seus medos nisso. Ah, comentando sobre a casa é ótimo, gente. Aprendi a lavar roupa e era incrível, porque eu achava muito fácil, porque lá realmente é fácil lavar roupa, né? Só soca lá, joga, e aí depois tem o A secador, né? secadora. E lá é uma maravilha, gente. Só que aí eu cheguei no Brasil achando que era assim, e não é assim, porque você tem que estender roupa e colocar no varal. Mesmo porque a gente não tem esse frio todo, então é muito diferente, né? Mas E respondendo só o Ike, que perguntou se todas as situações são assim, é assim. Quando você vem falar sobre intercâmbio, a gente pode escolher ou não do seu quarto ser compartilhado ou não. Ou então você pode escolher um quarto individual, o que não quer dizer que o resto da casa vai ser só para você. Se você quiser uma acomodação mais privada, assim, uma coisa um pouquinho mais privativa, isso também é possível, tá? Mas não foi o caso da Duda, não foi o que ela escolheu e que eu acho que valeu pela interação. E acho que assim, a vantagem também da casa de família faz com que você fale muito, né? Porque eles interagem, eles querem saber de você, da sua cultura e tudo mais. Mas volta a é, falar do seu medo, desculpa. não, e só acrescentando, isso ajuda muito no inglês, gente, porque você ouvir só inglês, por exemplo, canadense, e eu conheci pouquíssimas pessoas canadenses, porque eu acho que nem existe gente só canadense, porque lá é uma mistura de todo mundo. É muito difícil você encontrar uma pessoa canadense. E é muito limpo o inglês deles, é muito correto, né? Toda a estrutura da fala. Mas quando você vai Uhum, conversar com um uhum. intercambista, né? Asiático, árabe, enfim, aí sim você treina o seu inglês. Porque tem outro tipo de fala, né? Outro sotaque. A pessoa também não domina o Uhum. inglês, e aí, quando vocês conseguem se entender, aí que eu acho que você está conseguindo dominar a língua de fato. E sobre os meus. Porque aí você consegue se comunicar com todo mundo, né? Com todos os tipos de Sim, sotaque, né? sim, Para mim, o asiático foi difícil, assim, porque eles não têm o som do R, né? Igual a gente. Então, tinha algumas coisas que eu não entendia. Mas também foi coisa de tempo. Eu tive muitos amigos asiáticos. Um deles até veio aqui para o Brasil, gente, depois de 5 anos, basicamente. Não, depois. 6 anos, não sei. 6 anos não. Calma, tô viajando no tempo. Mas ele 5 veio anos, depois. né? Que o japonês veio para cá, 4 anos, acho que 4 anos Ele atrás. veio pra Sim, cá depois de 4 anos. visitar a gente, fez um super passeio por São Paulo com a gente, ficou uns dias e foi muito show. Então, é muito rica essa conexão. Mas, falando sobre o medo, né? Porque eu desfoco, gente. É, é Vamos, tanta tá coisa tudo para bem, falar tá que a ótimo. gente Vamos quer lá. falar tudo. Mas falando sobre medo, eu lembro quando eu saí do Brasil. Eu chorei o voo inteiro, gente. Eu chorei o voo inteiro. Eu acordava, chorava, voltava a dormir, chorava. Mas porque eu tinha 17 anos, estava saindo do país a primeira vez, basicamente. Não, a segunda vez, sozinha, né? Eu tinha um namorado na época que estava ficando aqui no Brasil. Pior erro, se você vai para o intercâmbio namorando, já termina. A melhor coisa para você. Vai viver, gente. Vocês vão para outro país, tem que terminar, vai. É a oportunidade da vida, não sabe quando vai repetir. Então, termina. É bom terminar. Tá. Gente, a gente nunca sabe quando vai poder repetir essas coisas, porque não é uma viagem qualquer. Então, tem que ir solteiro para conhecer todo mundo que puder, né? Fazer amizades, quem sabe beijar na boca. Internacionalizar, isso aí, É, entendi, entendi. mas o meu medo o principal era o inglês, de eu não conseguir falar. Eu falava, meu Deus, será que eu vou entender alguém? Será que eu tô fazendo certo? O que eu vou falar para eles, né? O Como que vai eu vou fazer ser? Ai, meu lá? Deus. Se eu não conseguir andar no trem, se eu não conseguir, sabe? Se eu chegar lá, a família for doida, sei lá, me trancarem em algum lugar, me roubarem. Eu ficava pensando, gente, já pensou, me roubam aqui, sei lá, no aeroporto. Coisas que são normais a gente pensar, né?
Mas eu tava com E um eu acho que o grande. dia a dia vai te mostrando que não, né? Que as coisas se É, dissipam e que não. exato. E depois de alguns dias, assim, acho que no primeiro dia a gente chega igual um bichinho. Sabe quando o cachorro chega na sua casa, ele fica tentando se ambientar, né? E eu acho que eu fiquei assim, tentando Sim, entender onde eu tava, é, mas também digerir o que estava acontecendo. Mas quando claro. eu cheguei no aeroporto, a minha mãe da minha família, ela estava doente, ela não conseguia me buscar no aeroporto. E foi outra pessoa. E aí eu pensava, bom, vai dar buchicho isso aí. Eu vou ficar esquecida aqui no aeroporto. E para piorar, gente, ó, esse menino que tá com medo, eu vou te contar a minha história para você ficar calmo, porque com certeza não vai ser igual a minha. Eu, o meu voo entre Toronto e Vancouver tinha 1 hora só de intervalo. E é impossível você fazer Uhum. essa transição em 1 hora, porque você tem que passar por toda a alfândega, enfim, falar tudo aquilo lá com os documentos. E nessa hora era a hora que eu mais tinha medo, né? Porque eu fiquei pensando, o que eles vão perguntar para mim e o que eu vou responder? Eu só chorava e aí o cara falou, pode passar à vontade, né? Dessa daí não vai falar nada, porque eu só chorei, tadinho. E aí eu perdi o meu voo de Toronto para Vancouver. Mas, enfim, a companhia trocou meu voo. Você foi de Air Canada e a Air Canada ela tinha voos a cada 45 minutos, então a É, gente conseguia remanejar você logo na sequência aí. isso. Mas eu acho que é super genuíno isso que você está falando, porque dá medo mesmo, óbvio. E Nossa. aí eu não sabia quem ia me buscar. O meu voo era tipo de manhã e o meu próximo voo que eu peguei era meio-dia, alguma coisa assim. E eu cheguei super atrasada lá em Vancouver. E a minha mãe não fazia ideia, minha mãe é aqui do Brasil, não fazia ideia que isso tinha acontecido, porque eu tava sem celular, assim, não tinha como falar com ninguém, eu tava sem internet. Não é igual hoje em dia, né? Que tem, enfim, é muito fácil você se conectar. E, Sim. e eu lembro que minha mãe estava desesperada, ligando para minha host mother, só que a minha mãe não fala inglês. E aí foi uma confusão. E aí eu cheguei no aeroporto tentando ligar meu celular, e aí chegou essa moça para me buscar. E eu pensei, putz, e agora? Eu vou ter que falar inglês, meu Deus do céu, o que eu vou falar para ela? E na hora fluiu, gente. Parecia que eu era já fluente. Eu falei, ela falou, foi super tranquila. Ela me explicou que minha mãe estava me procurando e que estava todo mundo, né, com, com dúvidas o que tinha acontecido, enfim. E aí eu expliquei para ela. E aí a gente foi para casa, ela me deixou lá, foi super tranquilo. Eu cheguei, a minha mãe me explicou tudo da casa, me apresentou meu quarto. E aí eu fiquei lá quietinha e depois a gente foi resolver as questões, né? De comprar o chip, é, conhecer o caminho da O passe de escola. ônibus. Eu me perdi no primeiro dia. E aí esse dia eu fiquei bem com medo. Mas depois passou também, porque aí eu aprendi. Eu acho que alguns pontos aí que eu acho que são válidos, né? Eu acho que quando você chega, então, já até retomando algumas pessoas que fizeram algumas perguntas. Se ela tem obrigações com a casa. Algumas sim, do tipo, ela tem que manter o quarto dela limpo, organizado, ela tem toda uma questão de convivência na família, né? Então precisa ter isso para a gente ter uma convivência saudável. Então, ela não vai deixar as coisas bagunçadas. Se ela não for fazer alguma refeição na casa, ela precisa avisar que não vai fazer, porque a família está contando com ela e eles detestam desperdício. Então, esses são pontos bem importantes para não criar atritos com a família, assim, porque é uma regra de convivência, né? E Sim. também respondendo algumas pessoas, uma pessoa perguntou se tudo bem, que ela foi mais nova, fazer intercâmbio mais velho. Gente, intercâmbio hoje em dia, acho que hoje em dia não, já faz 11 anos que eu trabalho com isso, é dos 10 Qualquer aos época 100, da não, vida, não né? tem limite, não tem, qualquer momento da vida é um momento, sabe? Então eu acho que o momento é o seu momento. Quando o momento que bateu para você é o seu momento, seja porque o trabalho pediu, seja porque você sentiu essa necessidade, o momento que é o seu. Então Sim. não tem o certo e errado, não tem o que funciona para cada um é de um jeito, e eu acho que é esse que é o grande X da questão. É, E falando um pouco disso e tudo mais que você falou da escola, você sentiu que na escola foi tudo bem, que eles te receberam bem, que foi
foi tranquilo? Você se sentiu bem-vinda? Só acrescentando a questão da casa, eu acho que, né, é você pensar, você está dentro da casa de uma família, eles estão te recebendo, por mais que você tá pagando, aquela casa é de uma família. Então não custa nada você ajudar em coisas básicas do dia, né? Sei lá, lavar uma louça. É que lá nem Tirar o prato, né, da é que mesa, lá é enfim, tudo são muito coisas básicas. prático. Lá é tudo muito prático. Eles têm Uhum. lava-louça normalmente, porque é muito diferente daqui. É, o acesso e também a cultura por causa de temperatura, enfim. Então, eu acho Uhum. que tem essas coisas assim de você ajudar, mas não é que tem uma obrigação que eles vão fazer você limpar a parede, enfim, eles nem têm essa cultura de limpar a Nem casa. cuidar das crianças, se eles tiverem criança. É, Essa obrigação não existe, gente. é A muito. obrigação que você tem é só para manter, como ela mesma está falando, a harmonia da casa, né? A E convivência ser uma coisa agradável. sim, e é normal. Eu levei bronca uma vez porque né, meu cabelo cai muito. E aí eu deixei cair no banheiro. E aí ela me chamou e falou assim: Olha, quando cair seu cabelo, você precisa recolher. Mas, óbvio, é a casa dela, eu preciso respeitar. E é só questão de convivência mesmo. É, Sim. não acho que tenha uma grande questão em relação a isso. E em relação à escola, eles me receberam muito bem, assim, eu acho que é uma estrutura muito boa. Um dos meus amigos do intercâmbio entrou aqui, eu não sei se ele tá aqui ainda, mas a gente estudou junto lá e Muito legal. ele foi me acompanhando. Seja bem-vindo. Que E legal, que a gente legal, convive que até legal. hoje, assim, de ir na casa do outro, de ir em aniversário, de sair juntos. Enfim. E a escola, eu acho uma Só para estrutura. fazer um adendo, a Dudinha, gente, ela tem rodinha no pé. No pé. Eu adoro Continue sua ir por história. aí, gente. Adora, adora. E o intercâmbio mudou Continue, tanto a minha continue. vida que quando eu voltei, eu fiquei, sei lá, 6 meses morando com os meus pais de novo. E aí, 6 meses, um ano mais ou menos. E logo depois eu me mudei para Porto Ó, seu amigo Alegre. mandou, se for eu, tô aqui. É ele mesmo. Aí, ele pode acrescentar também que foi na escola. Oi! Vitinho quase deu aula lá, já tava fera no inglês. E eu fui morar em Porto Alegre até depois, porque aí abriu aulas para aventureira e você muda, né, toda a sua cabeça. Enfim, mais sobre a escola. Eu costumo dizer que quando a brisa bate, vem Você não consegue quem mais tem que parar, você não consegue primeiro. ficar parado mais. E isso é um problema, viu? Porque depois do intercâmbio a gente quer sair para todo lugar. Porque pensa que o mundo é bem pequenininho. Porque parece, quando você chega lá, parece que o mundo diminui, assim. Ao mesmo tempo que aumenta, diminui. Porque você pensa, gente, eu tô perto de tanta coisa, é possível tanta coisa, né? A gente parece E eu tô com distante. uma torre de Babel ao à minha volta, É, né? Porque é uma torre de Babel também, né? parece distante, mas aí você se identifica com pessoas que moram, né? Igual o meu amigo do Japão. E a gente criou uma relação, Uhum. né? Então você começa a achar que tudo é possível também. Eu prometi viagem para todos os lugares. Falava, não, eu vou te visitar, eu vou para não sei aonde, eu vou não sei aonde. É sempre Não assim, fui, né, é gente? sempre Porque assim. o bolso não acompanha o nosso coração. Não dá tanto tempo, né? Mas, enfim. E uma coisa que, assim, quando eu fui conversar com você, todo mundo ficava assim para mim: pergunta para ela, pergunta para. Qual foi, acho que, o momento que você acha que virou, tipo, que foi um momento que, sabe assim, tipo, esse foi o meu turning point do intercâmbio, assim, o momento da grande virada do seu intercâmbio. O que que você acha que foi? Ai, desculpa pelo que eu vou falar agora. Eu sei que foram vários, 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 mas qual O você acha que foi primeiro, o. com certeza, foi quando eu terminei meu namoro e falei, ok, vou focar aqui onde eu estou, viver exatamente aonde eu estou e não viver lá o Brasil. Porque eu acho que no primeiro momento a gente continua vivendo no Brasil. E é importante a gente trazer a nossa cabeça para onde a gente está. Né? Então, Uhum. quem for já vai com essa mentalidade que é preciso você cortar esse laço, não laço, né? Desapegar, mas Não, mas é o que a gente fala bem na nossa orientação para embarque, para você não viver o Brasil lá fora, para você tentar se inserir nessa cultura de tô fora,
Então, eu vou me experimentar, né? Não necessariamente de relações, né? Tipo, ai, vou sair com alguém ou não, mas assim, no sentido de, poxa, você tá fora. Então, eles costumam tomar sopa à noite. Prova a sopa à noite, antes de falar que Sim, não quer. Então, de se internacionalizar nesse aspecto mesmo, sabe? De se jogar e não querer convencer as pessoas da sua cultura, e sim de você se abrir para uma nova, sim, né? exato. Isso é muito importante. De você viver exatamente tudo aquilo que, né, dentro do possível, o que aquele país e aquela cultura tem para te oferecer, porque é tanta coisa Uhum, boa, né? E faz tanta falta depois. E eu acho que o grande. Lógico, é uma coisa super pessoal que aconteceu, mas que de fato me trouxe para dentro do intercâmbio. E aí eu comecei a fazer lista, né, dos lugares que eu queria visitar. Fiz, eu e o meu tinha a lista, né, de quais pontos turísticos a gente queria ir. E, enfim, eu comecei a criar laços ali com as pessoas, né? Não só com as pessoas da uhum. casa, mas também com as pessoas da escola. Eu subi vários níveis lá na escola, acho que faltou um nível só na escola para eu fechar o curso. E acho que essa foi a grande mudança, apesar de ser algo pessoal, mas eu coloquei aqui porque eu acho que foi de fato quando eu mergulhei de vez no intercâmbio. E quando Quando você se permitiu viver toda aquela experiência. Exato. E quando eu comecei a criar essas conexões com outras culturas e pegar aquele ritmo do intercâmbio, eu acho que isso mudou completamente quem eu sou, né? Eu te falei que a vida é dividida entre o antes do intercâmbio e o pós-intercâmbio. Você vira outra pessoa completamente diferente. É muito diferente a sua lógica Sim, de vida. Você não cabe mais aonde você estava. Não, você começa a pensar diferente. maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que isso é um fato, assim, e eu acho que a gente se desconstrói para se construir tanto, né, lá fora e tudo mais, que eu acho que é tão bárbaro ver essa metamorfose que a gente passa, que ela é tão. E você olha assim, você pensa exatamente isso, tipo, não cabe mais, aquela Duda não cabe mais nessa, sabe? Não, você passa a valorizar o que realmente importa, talvez, eu diria assim, e É, você começa a priorizar o que é realmente importante, sim, né? porque o que você traz de lá não é nada do que você vai comprar. Inclusive, isso é uma dica, gente. Não percam tempo comprando presente, comprando roupa. Isso aí, Compra experiência, né? Compra depois vivência, de né? 2 anos, a sua roupa nem vai mais servir em você. Os presentes que você deu, você nem vai falar com as mesmas pessoas que você trouxe presente. Então, gastem esse dinheiro em viagens, porque lá tem muita possibilidade de você fazer passeios incríveis. Eu fiz a viagem, né, das montanhas, que você fica 3 dias nas montanhas. E foi tão show, foi uma coisa pra vida, assim, sabe? Uma camiseta, uma blusa, eu não me serve mais. Agora, essa história de eu ter ficado 3 dias numa montanha, ter feito fogueira, ter ido num lago, enfim, tantas histórias que isso eu vou contar pro resto da vida, né? Eu sempre falo, gente, às vezes eu me pego tentando, revisitando a história do intercâmbio e tem tanta coisa que eu nunca pensei que eu ia viver e que de história, sabe? Né? Eu sempre falo, gente, eu já fui numa praia de nudismo. Eu nunca pensei que eu teria ido numa praia de nudismo. Eu fui, porque eu tava lá Legal. e eu falei, eu quero Sim. ver tudo que tem aqui. Eu vou viver o que tem aqui, sim. Bacana, bacana. Vou É, me experimentar, né? Para falar pelo menos assim, isso eu não gosto. E tá tudo bem, mas eu não fiquei experimentou, pelada, tentou, mas né? E eu acho que eu fui na parte que não precisava também ficar não pelada. ficaria, tá tudo bem. Mas foi show, assim, porque é uma Então, história eu de acho que você vida. conseguiu chegar nesse, né? Sim, sim. E eu acho que você conseguiu, assim, atingir o objetivo de melhorar o inglês, né? Sim, E de realmente embarcar nessa experiência. Por isso que quando a gente fala para a pessoa, para ela viver o intercâmbio, é disso. É de você comprar experiências e momentos, não sim, coisas. E a gente não fala para não comprar coisas. É lógico, você está num país que tem esse incentivo ao consumo, você acaba, né? Mas eu acho que você acaba consumindo de uma outra forma também, que eu acho que sim. essa forma que você consumiu é a forma mais produtiva do consumismo, digamos assim, né? E você acha que hoje, olhando para trás hoje, você acha que o intercâmbio ele reflete no seu trabalho? Você acha que coisas que você vivenciou lá te fazem uma profissional melhor, uma profissional
enfim, com mais, digamos, mais preparo para algumas situações? Como é que você vê o intercâmbio interferindo na Duda profissional hoje, não só na pessoal? O que eu vejo que o intercâmbio fez, ele tirou minha vergonha na cara, assim. Eu não tenho medo nenhum de ir para nenhum lugar. Como eu te falei, eu mudei para Porto Alegre, eu tinha 18 anos, 18 para 19. E foi uma coisa de uma semana, né? Chegou uma mensagem da faculdade e falou: Ó, tem uma vaga aqui para você se você quiser. E eu mudei em 3 dias. E essa virou uma lógica da minha vida, sabe? Eu não tenho medo de ir para nenhum lugar. E eu acho que o intercâmbio me deu isso. De ir, eu falo, eu sei que algum jeito eu vou dar. Alguma pessoa vai estar ali que vai me falar alguma coisa, vai me ajudar, Bárbara, vai saber me Bárbara. orientar, e eu vou criar as conexões nesse espaço. Então, eu acho que o intercâmbio ele me deu isso, essa noção de, essa coragem, né? De ir e falar, bom, vai dar alguma coisa aí vai me ensinar e eu não tenho medo de ir, né? E como profissional também, é uma experiência que muda a sua lógica, né? Como eu falei, de vida, de mundo, e te traz uma experiência de responsabilidade, porque ninguém vai fazer por você. Você tá ali, ninguém vai lavar sua roupa, ninguém vai cozinhar para você, né? Tem as refeições, mas às vezes nem sempre ela vai poder fazer as refeições também. E se você quer comer tal coisa, você vai ter que ir lá comprar, né? Se você tem tanto de dinheiro, você vai ter que se administrar. Muitas vezes no começo eu me deslumbrei. E aí eu ficava, bom, agora eu vou ter que, o que eu vou fazer, né? Vou ter que me apertar aqui com dinheiro. Ainda falta tanto mês e tão pouco dinheiro, né? Exato. Então, eu acho que dá um choque de realidade e de responsabilidade muito bom. Muda completamente a sua lógica de mundo e de, né, responsabilidade. 17 anos eu despertei, assim, mudou completamente. E o que você falaria assim para as pessoas que estão pensando, putz, será que vou? Será que não vou? Como que é? O que não é? O que você Mas eu diria? sou suspeita Oi, pra Mike! falar. Tinha que botar alguém aqui que tá com receio, porque eu vou falar, vai, gente, vai. É uma chance de vida, é Só um vai, né? Só privilégio. vai. Eu acho que, né, a gente vive numa sociedade de muita desigualdade e nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, se você tem esse privilégio, essa oportunidade, vai e viva, né? Não só vá, mas viva. Faça o que você tem que fazer lá. Vive intensamente. Aproveita as experiências. Eu olho para trás, às vezes eu fico pensando, putz, tinha coisa que eu poderia ter aproveitado muito mais, não precisava ficar com saudade, né? Porque acaba, a gente às vezes fica lá chorando de saudades. Só que você vai voltar, vai acabar aquilo, a sua família. Eu acho o mais As pessoas engraçado. vão estar aqui, né? O que eu acho mais engraçado é que a gente vai com medo, né? Ai, que saudade, não sei o quê. Mas a gente volta, tá todo mundo do mesmo jeito. Tá tudo igual aqui. Só você mudou. É muito importante você falar isso. Tá tudo igual, as pessoas estão aqui, tá tudo Tá tudo a aqui, mesma né? coisa. Não, ninguém fugiu. Não, Sim. parece que nada E aí dá aconteceu. vontade de ver eles no aeroporto, falar um oi, beijo, gente, tô indo de volta. É verdade. E é um momento que realmente acontece, viu? De quando eu acho que durou um bom tempo, assim, a minha readaptação aqui, né, de querer estar aqui e, enfim, de querer voltar e construir algo aqui de fato, porque você acaba criando uma conexão tão grande com lá que você fica revivendo. E, enfim, tem todo esse momento da volta que também é um momento sensível. De sentimentalismo, E é muito saudade. louco, né? Porque aí você fica assim, ai, também não me adapto mais aqui. Ai, o que eu tô É, fazendo? Oh, meu Deus. Mas, gente, assim, para isso a gente tem alguns programas que a gente pode oferecer para vocês que possibilitam essa transição. Mas se vocês foram para um programa fechado do idioma e tudo mais, não tem como, né? é, Então, tem que fazer essa captura que é o voltar, assim. Eu digo que o intercâmbio ele passa por algumas fases muito específicas. A primeira é você olhar e falar, meu Deus do céu, tô perdido, e agora como que vai ser? Não sei. A segunda você olha e fala assim, tá, já tô aqui, então eu vou ficar, vou aproveitar. E a terceira você olha e fala assim, ai meu Deus do céu, eu não quero mais voltar, pelo amor de Deus, me deixa aqui, como é que eu vou é verdade. fazer, sabe? Como é? Eu vou dar um jeito. Aí você começa assim, não, eu vou falar para os meus pais que se eles prorrogarem por mais 4, 8 semanas,
eu termino o módulo tal. E aí você começa a criar em você situações Sim. que você possa prorrogar essa situação tão boa, né? É muito, É, muito louco isso. O é, intercâmbio essa, tem esse brilho. essa sensação é real, de você chegar e falar, putz, não cabe mais aqui. Mas é tudo fase da vida também. E aí é o que eu falei, você muda a sua Sim. lógica e você vai procurar outra. Gente, espera aí que a Duda travou, mas eu acho que ela já volta. Dudinha? Dudinha não acabou. Se você estiver aí, eu vou falar para ela me chamar de novo, tá, gente? Mas se ela não conseguir entrar, eu queria muito agradecer a participação dela, porque ela é uma intercambista muito especial. Como vocês viram, ela é uma pessoa linda por dentro e por fora, enfim. É uma história super bacana que a gente quis dividir com vocês, de uma pessoa que se supera, que realmente assim vai atrás, que correu atrás do que queria, independente de qualquer dificuldade. Eu acho que ela, além de ter dado a volta por cima, ela fez de uma forma muito brilhante, ela conduziu o intercâmbio de uma forma muito brilhante. E a gente está aqui para isso e por isso. Então, por favor, quem tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato com a gente para solicitar um atendimento, um orçamento, enfim, fiquem à vontade, tá? Os nossos contatos vão ser deixados depois na descrição do vídeo. Então, fiquem à vontade de acionar a mim, o Ronaldo, enfim, da forma que vocês acharem melhor. A gente está totalmente à disposição de vocês. Duda, eu acho que não sei se você vai conseguir entrar, mas eu estou totalmente à disposição de vocês todos. Mais uma vez, obrigada a vocês todos que participaram, me dando um oi, participando aqui comigo. Enfim, obrigada mais uma vez. E eu espero que a gente se veja na próxima semana. A gente, na próxima semana, também tem um papo na terça-feira, às 20 horas. Eu vou estar conversando com a Tatiana, da Escola Ailac. Então, por favor, fiquem à vontade de mandar dúvidas e perguntas durante essa semana. A gente vai falar sobre uma escola específica do Canadá. E vai ser um prazer ter vocês de volta comigo, tá bom? Meu nome é Débora, sou especialista educacional e eu fico aguardando vocês no nosso próximo encontro, terça-feira que vem, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite para vocês.